Se você apertar um lápis, você pega o lápis aqui e aperta os dois dedos, com os dois dedos aqui, né? Quando você faz isso aqui, a força que você está fazendo no lápis é a mesma força que o lápis está fazendo em você, né? Terceira lei de Newton. E, além do mais, quando você aperta aqui, já que um empurra para um lado e empurra para o outro, a força que você faz em ambas as extremidades, né, a reação que você vai receber ali acaba sendo igual nos dois dedos. Só que se você perceber, a força, ela atua aqui nos dois dedos, porém, o incômodo ele é maior na ponta. Por que que esse incômodo é maior na ponta? Devido a essa grandeza que a gente está chamando de pressão. Pressão, ela está associada aqui a uma força sobre uma área, sendo que essa força, ela tem que ser perpendicular. Mesmo que eu faça ali, ó, por exemplo, na figura ali, eu estou fazendo uma força F, essa força F, ela não está totalmente perpendicular. Ela está formando um ângulo com a vertical. Então, a força que você está fazendo ali, a pressão, ela é a razão entre a força que atua ali perpendicularmente, né? É a razão entre essa força que atua perpendicularmente sobre a área. Se a força já tivesse ali perpendicular, então é força sobre a área. Como essa força ali está inclinada, então essa força ela tem que ser decomposta, tá? Então ela vai ter uma força perpendicular e uma força paralela. Essa força paralela ela faz cisalhamento e essa força perpendicular ela faz pressão. Como é força sobre área, unidade de força Newton, unidade de área metro quadrado, que é também conhecido como Pascal. Então pode aparecer ali Pascal. Quando aparecer essa unidade de Pascal, é Newton por metro quadrado. A ideia é o seguinte: pressão é força sobre área. Tá? Pressão é uma grandeza associada ao nível de concentração da força, que vai ser a razão entre essa força sobre a área. Só que essa força ela tem que estar perpendicular, tá? Não se esqueça disso. Ela é proporcional, a pressão é proporcional a essa força, é inversamente proporcional à área. O que eu estou querendo dizer? Que se você aumenta a área, essa pressão tende a diminuir, mantendo a força. Se você aumenta a área, essa pressão tende a diminuir. É o que acontece aqui. Se você aplica nesse lado aqui onde tem a ponta, a pressão é maior do que nesse lado por conta da área. Então, existe uma relação ali entre pressão e área, que são grandezas inversamente proporcionais. E se eu mantiver a área e aumentar a força, então eu exerço uma força maior, a pressão aumenta. Por exemplo, se você ficar deitado numa cama de prego, quando eu distribuo essa área, acontece alguma coisa desse tipo aqui, né? Ó. Por exemplo, eu estou aqui exercendo uma força sobre. Essa aqui é o que a gente chama de cama de prego, né? Estou exercendo aqui a força sobre o balão. Se eu pegasse somente um furo e apertasse, esse balão iria estourar. Se você pegasse somente um preguinho ali e pisasse, você vai furar o pé. Agora, se você pegar vários pregos, a força que você vai exercer é a mesma, tá? Só que a área está mudando. Ao mudar a área, então você consegue mexer na pressão. Então, existe uma relação ali entre pressão, área e força, tá? A ideia é que na cama de prego você exerça sempre a mesma força. Você está mexendo só na área. E outra aplicação dessa, por exemplo, ó, observe que a mesma força exerce uma maior pressão no segundo caso. Ou seja, no primeiro caso, o cara está ali com um sapato que tem uma área muito grande, é muito larga aquela área. No segundo caso, a moça está de salto, e o salto tem uma área muito fina. Aquela área sendo muito fina, ela vai exercer uma pressão maior. Vamos dizer que os dois ali têm a mesma massa.
Então, tem o mesmo peso, a força é a mesma. Só que devido à área, no segundo caso ali, ser menor, então ela vai exercer uma pressão maior. Mesma ideia do lápis que a gente colocou no início ali. As unidades de pressão, elas são Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal, mas nada impede de aparecer outras unidades, por exemplo, esse Dina por centímetro quadrado. Dina é uma unidade de medida, como eu já comentei com vocês, né? Nos Estados Unidos da América, eles gostam muito de ter as unidades dele, então eles utilizam aí, quando você compra ali algum equipamento, vai aparecer outras unidades. Então, esse cara aí que mede pressão aí, ó, o manômetro, e eles eles costumam aparecer ali, ó, em bar, tá vendo? Então, 1 Pascal é 10 Dina por centímetro quadrado. Se eu quiser uma relação com um bar, né? 1 bar vai ser 10 a sexta, né? 1 mega Dina por centímetro quadrado, que é a mesma coisa que 10 a quinta Pascal. Então, essas são as outras unidades de pressão que podem acontecer. E aqui mais algumas aplicações, né? Por que que você consegue pegar um prego e furar a madeira? O prego tem que ter uma pontinha. Essa pontinha tem uma área menor. Quando você aplica uma força, a área menor, ele vai acabar furando ali devido à pressão. Quando você pega um cortador de queijo, uma faca, a ideia é que aquela área seja muito pequena. Você afia a faca, por exemplo, para poder cortar ali alguma coisa. Então, quanto mais afiado, menor a área ali, vai cortar. E as escavadeiras já é a relação contrária. Por que que elas conseguem se mover num terreno cheio de lama? Porque a área agora é maior. Se a pressão fosse pequena, se a pressão fosse grande, ele ia afundar. Então, imagina que essa área aí da escavadeira fosse muito pequenininha, fosse fina. Esse cara exercer uma pressão muito grande, ele ia afundar. Já que as rodas são largas, né, os pneus ali, a ideia desse pneu é que ele seja largo, então ele consegue caminhar, né, ele consegue andar sobre essa lama e não tem problema nenhum, ele não vai afundar.